Quem foi Artemisia Gentileschi? Essa foi uma das principais perguntas que eu busquei responder ao longo da minha pesquisa de mestrado na Universidade Federal de Pelotas e de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um período de 1 ano na Università Ca' Foscari de Veneza. Eu sou Cristine Tedesco, sou historiadora e professora de História da Arte e fui convidada pelo SESC para falar sobre o meu livro Artemisia Gentileschi, Trajetória Biográfica e Representações do Feminino, que foi publicado em 2020 e é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves. Então, quem foi Artemisia? Ela foi uma pintora da primeira metade do século XVII, ela nasceu em Roma em 1593 e pintou principalmente figuras femininas em suas obras, usando recursos cromáticos, estudos de claro e escuro, jogos de luzes e sombras, estudos de anatomia. E contrariando alguns limites de gênero para a época, ela conseguiu se inserir entre os principais mecenas da época que ela viveu e alcançou reconhecimento em vida da sua produção. E por que escrever sobre Artemisia Gentileschi? Quando eu já estava no final da minha graduação, eu me deparei com alguns textos no Ateliê São Lucas que tratavam da trajetória da Artemisia. E eu me incomodava com algumas questões que apareciam muito, reduzindo ela a discípula do pai, seguidora do Caravaggio, ou então reduzindo a sua obra a algumas expressões diretas assim, de temas relacionados à sua trajetória biográfica. Então isso me incomodou e eu me perguntava, mas quem foi a Artemisia? Que influência ela exerceu nos artistas que foram contemporâneos a ela? Existiram outras mulheres pintoras que atuaram junto à Artemisia, ou depois ou antes, Essas questões me interessavam muito e eu dediquei 10 anos da minha vida para pesquisar esse tema e para responder essas perguntas. Eu visitei algumas centenas de arquivos históricos, museus, galerias, acervos públicos e privados da Itália e de outros 7 países europeus, buscando fontes escritas, fontes visuais, que me ajudassem a entender quem foi Artemisia e as outras mulheres artistas que foram contemporâneas a ela. E hoje eu sinto grande satisfação em poder compartilhar o meu livro, democratizar esse conhecimento sobre Artemisia. O meu livro tem 318 páginas, ele tem 74 imagens coloridas que são analisadas ao longo dos 4 capítulos, e ele está sendo vendido por R$ 35,00, um valor acessível justamente em razão de ter sido financiado. E eu deixo também uma última reflexão sobre o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, dia de luta pelos direitos das mulheres. E quando a gente percebe o protagonismo e a força das mulheres do passado, superando alguns limites do tempo que elas viveram, justamente em razão de uma grande busca que elas tiveram por reconhecimento profissional, a gente também pode perceber a nossa capacidade de agência e protagonismo nos dias atuais. Então, que a gente fortaleça os trabalhos umas das outras, que a gente apoie as iniciativas das mulheres e que a gente consiga construir uma sociedade mais justa e com uma realidade mais digna de reconhecimento profissional para as mulheres. Muito obrigada, SESC, pela oportunidade e até mais!